castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, então, na verdade, eu trato de outros temas diferenciados desse aqui, então, o Wendel me deu o trabalho de entrelaçar aqui algumas teologias que são bem básicas, né, basilares aí na ideia conectada ao aconselhamento bíblico. Então, está aí o nosso tema, né, a doutrina do homem, o aconselhamento, pecado, queda e imago Dei. Eu começo afirmando, né, que nunca se viu tanta enfermidade da alma quanto hoje. Eu quero chamar essas enfermidades da alma como desequilíbrio emocional, mudança de humor, né? Eu quero chamar essas doenças aí, vou denominar de doenças da alma, e as quais muitas vezes são enxergadas no espectro da psicologização, simplesmente da psicologização. É isso que nos entristece muito, né? Porque isso pode estar na contramão de Deus, da palavra de Deus, uma tentativa de eximir as pessoas de suas culpas e talvez até massageando o ego, até ensejar-lhes a vitimização, e elas vão gostar da vitimização, porque é alguma coisa muito agradável às vezes, né, a vitimização e tal. Então, isso é andar na contramão de Deus, porque às vezes os diagnósticos nessa direção tendem a vitimar o sofredor, em vez de atribuir-lhe culpa, né? Ok? Então, isso é um jogo muito antigo, porque a gente vê isso desde a queda mesmo. Nossos primeiros pais lá que pecaram, eles começaram a transferir culpa um para o outro, e essa transferência sempre vai ser comum mesmo entre as pessoas, né? E até entre os crentes isso ocorre. E para começo de conversa, meus irmãos, eu gostaria de começar nessa perspectiva, e geralmente a teologia reformada começa no seminário com a doutrina de Deus, tá? Mas aqui nós vamos começar com a doutrina do homem, depois nós vamos chegar lá na redenção, né? E nós sempre focamos, né, o fim principal e supremo do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Outras versões, como por exemplo John Piper gosta muito, glorificar a Deus glorificá-lo para sempre, né? John Piper diz que não há nada que glorifique mais a Deus do que nós nos contentarmos em Deus, nós nos deleitarmos em Deus. Não há coisa que glorifica mais a Deus do que nós nos alegrarmos nele e tê-lo, como diz Davi lá no Salmo 16, outro bem não possuo, senão a ti somente, Senhor, né? O John Piper nos leva aí nessa direção. Então a felicidade está exatamente nesse fim para o qual nós somos criados para a glória de Deus e para o desfrute dessa glória. Então, eu já começo aqui com 2 versos das Escrituras. De vez em quando eu vou pedir para vocês me ajudarem, né? Ler aqui, aí vocês vão acordando também, ok? Então, o primeiro verso aqui é o deleite-se no Senhor, noutra versão é agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu era bem mais jovem, porque ainda sou jovem, né? Era presidente da mocidade lá no bairro Nova Vista, onde eu frequentei, fui diácono e tal, encaminhado para o seminário. Então a gente gostava desse verso, né? Olha, a gente pregava sempre uns para os outros assim, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Olha o desejo do meu coração. Opa! Né? Eu quero me casar. Tipo assim, né? Mas é interessante que nosso deleitar em Deus, Ele satisfará os desejos do nosso coração de tal maneira que os nossos desejos serão os dele, né? Vamos ficar tranquilos, vamos descansar nos desejos lá de Deus para o nosso coração. E o outro, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem nenhum além de ti. Davi lá no Salmo 16, na versão internacional. Então, muito bem, mas nós vamos começar pela queda, porque reverendo Wendel me deu esse tema, né? E aí eu começo, né, não colocando a palavra queda ali, mas a expressão destituídos da glória de Deus e o fato de nós ignorarmos, né, Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos, indistintamente, e destituídos estão da glória de Deus. Você pode pegar N versões, carecem, destituídos, privados, a palavrinha grega está ali,
tá certo? Então, privados, falhar, alguma falha, ou estar ausente, estar em falta, estar destituído, né, na Bíblia Strong. E aí, então, isso é queda, essa destruição da glória de Deus, para a qual nós fomos criados, inclusive, para refletir essa glória toda, né? Então, a gente levanta aqui o assunto da queda, e aí o Freud nunca consideraria essa origem que nós estamos colocando aqui hoje, que é a origem do pecado original e da queda, né? Porque, na verdade, como diz o reverendo Vadislau, com o qual eu fiz uma disciplina, o Freud parece que tentou fazer uma teologia de cabeça para baixo, porque ele também pregava desgraçadamente a raça humana como depravada. Mas essa depravação oriunda da evolução das espécies, porque já que ele não cria em Deus, ele falava que, por exemplo, religião, uma ilusão necessária, uma neurose infantil, né? E aí nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós não podemos falar de queda, meus irmãos, se nós não falarmos também um pouquinho da imago Dei, né? Nós não podemos deixar isso de lado, fazer menção da nossa criação, né? A imagem de Deus. Então, eu coloco logo aqui o texto clássico que a gente menciona da imagem de Deus. Gostaria que vocês lessem, e vocês vão acordando também, né? Vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vocês já pensaram no privilégio disso? Criados à imagem e semelhança de Deus. As duas expressões, meus irmãos, são uma e a mesma coisa. Eu vou, por vários comentaristas reformados, as expressões hebraicas, como uma superposição, são uma e a mesma coisa, né? Na verdade, são essas qualidades espirituais e pessoais com as quais Deus nos equipou em nosso nascimento, né? Em nossa vida aqui. Então, é uma criação especial de Deus, pessoalidade, para relacionar-se à pessoa de Deus, porque Ele é uma pessoa, nós somos pessoas, nos relacionamos com a pessoa, e também nos relacionaremos com outras pessoas, as quais foram criadas também à imagem de Deus. A ideia é que nós não somos meros animais, nós somos criaturas diferentes de todas as outras criaturas de Deus, tá? Quando nós nos voltamos lá, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 25, o texto diz o seguinte, que Deus estava terminando a sua criação, e aí logo nós temos a expressão, então disse Deus. Até então, façamos. Agora, aliás, disse Deus, agora nós temos assim, façamos o homem, tá? Então, disse Deus, façamos o homem. Agora nós vemos uma distinção muito interessante aqui, grande, né, entre as demais criaturas de Deus e agora a criação do homem. Se você for lá para o Dr. Anthony Huckman, criados à imagem de Deus, você vai ter o Dr. Huckman afirmando o seguinte, que imagem e semelhança de Deus, na verdade, é espelho e representatividade. Ou seja, o que Deus queria na criação humana é que nós fôssemos seus espelhos, que as pessoas olhassem para nós e pensassem em Deus. Tá? Imagem e semelhança de Deus. Então, olhassem para nós como espelho da glória de Deus e também olhassem para nós como seus representantes aqui no meio de toda a criação. Tá? Isso é a imagem de Deus. Mas o que a gente percebe, meus irmãos, antes de eu colocar a questão da queda aqui, eu faço uma pergunta, né? Será que haveria uma glória maior? A gente se parecer com Deus, ter a imagem de Deus, se relacionar pessoalmente com Deus, se relacionar pessoalmente com as outras pessoas e ser o dominador das demais criaturas de Deus? Isso é a imagem de Deus, é a imago de que privilégio, meus irmãos, né? É muita bênção ser parecido com Deus, desfrutar então
de todo esse bem da criação. E um detalhe interessante é nos deleitarmos em toda a criação, como Deus se deleitou na sua criação. Quando nós estudamos a doutrina do homem, lá no nosso seminário, na teologia sistemática, por que o homem caído não tem uma boa imagem de Deus, uma boa concepção de Deus? É porque a sua imagem está deformada, e como o homem caído, agora, desprovido desse conhecimento de Deus, ele tem uma mente tosca, e ele acaba invertendo as coisas. Ele olha para a criação que está à sua volta, revelação geral, e reconhece isso como fantástico, mas ele não faz uma leitura adequada da criação de Deus. Por exemplo, do tipo assim, aborte uma criança e adote um cachorro. Isso é uma visão distorcida da criação fantástica de Deus. Ele não tem capacidade, é por causa dessa perda da imagem de Deus, por causa da queda, né? Então, meus irmãos, essa destituição da glória de Deus é um verdadeiro icabode, né? Lembrando lá da arca, quando for tomada lá, os filhos de Eli, pecadores, Ofni e Finéias, levam a arca lá para o acampamento da guerra, e os filisteus tomam a arca, né? E diz Icabode, né? O nome do menino que uma das noras de Eli deu, o menino nasceu, assim, Icabode, foi-se a glória de Israel. E, na verdade, a destruição da glória de Deus, exatamente esse ir, né? Esse ir da glória de Deus. E aí, isso se dá, meus irmãos, pela ambição, que pode se manifestar em outras áreas, mas também na área do descontentamento. Eu creio que muitas das doenças hoje, entre aspas, eu não chamaria de doenças, mas dos problemas emocionais hoje, e também de humor, eles passam por esse descontentamento, né? E aí, esse descontentamento a gente pode perceber lá em Adão e Eva, quando foram ludibriados pela serpente. Aí eu tomo aqui algumas palavras do reverendo Hermstein, numa palestra que ele deu sobre culto lá na Fiel. Assim, não bastaria para Adão e Eva serem semelhantes a Deus, queria ser igual a Deus mesmo, igual a Deus. E é isso que a serpente incutiu nas mentes deles, né? Ser igual a Deus, porque não bastaria esse privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. E comer o fruto aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a causa da queda, mas que a gente poderia simplificar em dizer desobediência a um teste que o doutor César colocou aqui, que é o teste do pacto das obras. Eles não cumpriram o pacto das obras. Foram criados perfeitos. Tudo quanto Deus criara era perfeito demais. Mas por que pecaram? Eles foram perfeitos, mas gosto muito do que diz o reverendo Manassés. Perfeitos, mas não plenos. Se passassem no pacto das obras, seriam plenificados. Mas então, desobediência a um teste, meus irmãos, e esse primeiro pecado recebe muitos nomes, como desconfiança, incredulidade, insatisfação, dentre outros. E eu creio que, principalmente, insatisfação, incredulidade, desconfiança são pecados hoje que ensejam comportamentos que não agradam a Deus e que, às vezes, são denominados de doença. Eu creio e vou nessa direção. Se a gente quiser definir melhor, nossos catecismos breve e maior, a sua pergunta número 1, né, lá de Westminster. Então, nós temos aqui, o que é pecado mesmo? Vamos falar? Então, Adão e Eva transgrediram a lei de Deus que já lhes fora dada ali, já no momento criacional, né? A lei de Deus já estava presente, a palavra de Deus já estava presente ali. Então, mas no fundo, a gente não pode se esquecer jamais, eu acho que essa é a ênfase que nós damos lá em nosso seminário no Aconselhamento Bíblico, tanto o reverendo Marcelo, quanto o nosso capelão, reverendo Felipe, quanto eu, nós damos muita ênfase ao coração. E para nós, coração é sinônimo de psique e alma, né? Ou nefesh no hebraico, né? Ou
dianoia, mente, tá certo? Coração exara, essas expressões todas aí. Para nós, o problema ali foi um problema mesmo do coração, e aí nós afirmamos categoricamente, né? É um trocadilho aqui, nós não somos pecadores porque pecamos, né? Mas nós pecamos porque somos pecadores. Isso é oriundo da queda. Todos nós somos pecadores. Muito bem, então agora vamos ver essa perda, né, por causa da queda, a perda, então, da imagem de Deus. Eu coloco aqui a perda porque, num primeiro momento, eu trato dessa perda estrito sensu, né? Ou seja, porque ela, assim, de outra maneira, nós continuamos com a imagem de Deus, deformada, só que essa perda estrito sensu da imagem de Deus é a perda do verdadeiro conhecimento de Deus, que você só vai você vai ter um conhecimento de Deus apenas através da revelação especial e não da geral, tá certo? A geral pode até te condenar e levar você para o inferno, mas ela não pode salvar você. Então, a perda do verdadeiro conhecimento de Deus, a retidão e a santidade, coisas que nós só vamos ganhar em Cristo Jesus, em nossa redenção, e que é igual a depravação total. E depravação total de todas as áreas do ser humano, sem ficar tricotomizando o homem, não, o homem como uma unidade psicossomática, tá? Então, todas as áreas. Nesse sentido, nós afirmamos que todo homem é pecador e também o homem todo. Ok? Você pode olhar para o Salmo 14, não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, e o Paulo vai reproduzir isso lá em Romanos, capítulo 3, quando ele vai falar da queda, né? Da queda. Muito bem, então, caminhando aí, meus irmãos, o reflexo imediato dessa perda da imagem de Deus é o reflexo na consciência, né? A consciência que não está lá no raio-x, a consciência que não está lá no exame de sangue, mas ela está lá. A expressão metafórica que nós arranjamos para alguma coisa que está incrustada em nós, a gente chama de consciência, né? Então, no nosso português aqui. E, imediatamente, qual é o senso que Adão e Eva têm ante a queda? De vergonha e culpa, né? Lhes é vedada a árvore da vida, então, logo, logo, morte na certa, né? Morte na certa. E caminhando mais nessa destruição da glória de Deus, ou da imagem de Deus, né? Se evidenciou a partir do primeiro pecado. E isso se dá em que aspectos? Se dá intelectualmente, tá? Incredulidade e orgulho, na vontade, desejo de ser igual a Deus, causador de desejos do coração que vão contra a vontade do Criador, eu chamo isso de desejos desnecessários, tá? E se você talvez for num terapeuta e manifestar os seus desejos, talvez ilegítimos, desnecessários, talvez, se for alguém assim, que não tem o mínimo conhecimento de Deus, ele vai dar asas aos seus desejos, mesmo que sejam desnecessários, mesmo que não sejam legítimos. Em vez de trabalhar por necessidades legítimas, ele pode dar asas aos seus desejos aí desnecessários, e também nas afeições, como uma satisfação ímpia de comer do fruto proibido. E é interessante, quando a gente fala de fé salvadora, já repararam lá na classe catecúmena, que a gente também trabalha a verdadeira fé salvadora nesses 3 níveis do intelecto, né? A gente crê, a vontade, né? A vontade, tá certo? Deus muda a nossa vontade, e nas nossas afeições, na maneira de ser, na maneira de se emocionar, na maneira de agir. Então, isso é o reflexo imediato na nossa consciência, essa perda, né, da glória de Deus. Muito bem, um segundo momento aqui da nossa palestra, e estou correndo bastante, porque escrevi muito aqui. Os efeitos da queda parecem se ampliar em nossos dias, né? A gente já viu os efeitos primários lá da queda, né? Primeiro momento, não vou citar aqui as penalidades que Deus dera a Adão e Eva, tem várias penalidades, mas coloquei algumas coisas que mais importantes, como, por exemplo, do intelecto, da vontade e das afeições, né? E tem os outros desdobramentos disso aí, mas os efeitos da queda parecem se ampliar mais em nossos dias, meus irmãos. Olha aqui,
Eu fico pensando num outro detalhe teológico, que é os efeitos noéticos da queda. Não tem nada a ver com Noé, tá? É nous de mente no grego, tá bom? Ok? Os efeitos noéticos da queda. O Dr. César fez menção aqui hoje daquele catálogo enorme que já está passando de 900 páginas, né? Da Sociedade Psiquiátrica Norte-Americana, o DSM, né? Manual de Diagnóstico da Saúde Mental, amplia cada vez mais o leque de doenças mentais. Irmãos, para mim isso não é outra coisa senão os efeitos mentais da queda. Outro dia, minha esposa e eu fomos em nossa endocrinologista, ela é evangélica, né? Ela é irmã de um pastor, de uma igreja, uma outra denominação. Ela disse de uma nova doença na praça. Pastor, vigorexia. O que é isso, doutora Eliane? Tem o nome da minha esposa também. Culto ao corpo, adesão obsessiva ao que se oferece na academia. Mais uma doença, daqui a pouco ela vai ser catalogada lá. Vigorexia, né? E tal. Então, é verdade, irmãos, é verdade que todo distúrbio ou transtorno por aí não pode ser chamado de pecado. É óbvio, o doutor César já disse aqui. Mas tem muitos distúrbios pecaminosos por aí, recebendo nomenclaturas várias, menos a nomenclatura pecado. Pecado. Outro dia, um aluno meu, ex-psicólogo, né, agora ele é pastor lá em Santo Antônio do Monte, nós vamos estar lá no próximo domingo, fazendo um trabalho evangelístico lá. O Rafael disse o seguinte: pastor, você sabia que até narcisismo já compõe o DSM, narcisismo, né? Ou seja, utiliza-se de uma figura mitológica, tá? O Narciso, que se apaixonou pela sua sombra, né? Então, nós poderíamos chamar isso, meus irmãos, de orgulho, de egoísmo, mas está lá, narcisismo. Narcisismo. Então, já está lá no catálogo, né? E tal. A gente, por exemplo, costuma também querer transferir os nossos problemas de humor por um tal de temperamentos, de Hipócrates, um médico lá primitivo, né? E já estão aí, né, desfazendo essa ideia lá de Tina Hay, dos 4 temperamentos, que, na verdade, segundo alguns irmãos aí, são uma bobagem, né? Que ele deveria ter se enveredado mais na área de casamento, que ele fala muito bem, né? E ele se meter a mexer com outras coisas, como escatologia, deixados para trás, né? Deixa-os para trás, né? E tal. Poderia ter ficado só na área mesmo de aconselhamento de família, né? E tal. Mas, então, a gente atribui a essas coisas, meus irmãos, nossos problemas, né? E numa cultura, coloca aqui, não teorreferente, que não tem Deus como centro referente, os efeitos noéticos da queda ensejam proposta de cura fora do manual do Criador. O manual do Criador, já sabe muito bem, depois eu dou uma pincelada rápida por aqui, as Escrituras Sagradas. Ele sabe de alma. Ele conhece de alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nefesh, ou a psique. Nefesh no hebraico, grego, psique, né? Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura. Então, meus irmãos, veja bem, para nós não falarmos aqui de várias alternativas que são dadas hoje, são oferecidas hoje dentro dessa mentalidade, por causa dos efeitos noéticos da queda, eu vou destacar apenas uma mais comum em nossos dias aqui, essa alternativa humanista. Eu poderia levantar outras, mas isso aí é com o doutor Marcelo ali, reverendo Marcelo, né? Mas levantando apenas a questão humanista em várias áreas da vida, principalmente nessa área da terapia, né? Uma tentativa de encontrar no próprio homem o seu potencial de cura. É interessante, né? E é interessante que a gente pode perceber isso até num ambiente onde crentes se afirmam adeptos da teorreferência, ou seja, de Deus no centro. A gente, lamentavelmente, vê isso. E eu vou citar isso daqui a pouco, bem assim, um exemplo muito interessante, o Dr. MacArthur colocava no livro dele, Sociedade Sem Pecado. Então, numa igreja emergente, eu não estou falando de nome de uma denominação específica, mas de um momento cultural, religioso, mais norte-americano, que talvez
desce para cá também, mas nessa igreja emergente, parece que somente as escrituras não funcionam mais, né? E a gente esquece que tudo se criou pela palavra, haja, haja, e que o verbo estava ali criando, enquanto o Espírito estava organizando, né? O Espírito colocando ordem nas águas, e o verbo falando haja, né? E Deus, no princípio Deus criou Deus dos céus e da terra, e esse verbo que depois é conhecido mais no Novo Testamento, na encarnação do verbo, como o verbo, a palavra, meus irmãos. Mas eu creio que o nosso adversário, Satanás, tem insinuado a autoajuda, a autoafirmação, tudo com U, em vez de L, alto, do manual de Deus, mas tudo com U, autoafirmação, autocomiseração. E aí, veja bem, ele quer que nós acreditemos nessa ideia de faça você mesmo, né? Você pode todas as coisas. E isso está interessante, isso está ocorrendo mesmo, se refletindo em todas as áreas. Eu vejo lá meus netos assistindo uns desenhos animados, e de vez em quando é aquelas propagandas assim, você pode ser tudo que você quiser. Aí eu digo assim, não é verdade isso, hein? Não é verdade isso. Eu digo para meus netos, não é verdade o que você está ouvindo, porque eles estão fazendo a propaganda de brinquedos, né? Você pode comprar qualquer coisa que você quiser, qualquer brinquedo que você quiser. Não é verdade isso que você está ouvindo aí. E aí eu vou citar aqui o que o Dr. MacArthur, né, falecido há poucos dias, um grande conselheiro, ele cita no livro dele o Dr. Robert Schuller, e eu li na minha juventude material do Robert Schuller, fez sucesso aqui no Brasil, Suas Palavras Têm Poder, por exemplo, né? Isso, assim, vendia a roda aqui no Brasil, né? Então, era um evangelista, um evangélico, tinha um programa de TV chamado Hora do Poder. Daí você já pode ver, né? Hora do Poder. E aí, segundo o John MacArthur, o Robert Schuller copiou as ideias de Norman Vincent Peale, que escreveu entre aspas, best-seller, em 1952, chamado O Poder do Pensamento Positivo, né? E aí o Robert Schuller foi nessa direção, e olha o que ele pregava, meus irmãos, como pregador. Por isso que essas ideias da confissão positiva são muito fortes aqui, elas desceram para cá, do norte para cá, são muito fortes aqui. Olha o que ele pregava na TV, no rádio, né, ou no programa Na Hora do Poder. O desejo do amor próprio é o mais profundo de todos os desejos humanos, né? Como se a gente não tivesse amor demais. Depois eu volto nesse ponto aqui. Dr. Schuller até mesmo sugere que o excesso de oração, de confissão, pecados e arrependimento destrói a saúde emocional dos cristãos ao alimentar o seu sentimento de desmerecimento. Também, Cristo é o Senhor das Escrituras, e não as Escrituras o Senhor de Cristo. A Bíblia não deve disputar a glória de Deus, a Bíblia é o próprio Deus, porque você não pode desvencilhar, desassociar o Deus da sua palavra. Tal a palavra de Deus, tal Deus, o caráter dele, né? Mas ele conseguia fazer esse tipo de distinção, né? E tal. Então, meus irmãos, esse tipo de sentimento não está muito distante, né, de muitos cristãos que se afirmam teorreferentes, né? E cristãos entre os quais o experiencialismo tem hoje tomado o lugar das Escrituras, tá? Essas ideias são muito fortes em nossos dias. E aí eu coloquei aqui uma expressão que eu elaborei aqui. Assim, o sentimento de culpa continua existindo no coração do pecador, o qual acaba apreciando as suas dores num sentimento de vitimização e tenta se sustentar na sua autocomiseração. É típico de uma adoração pagã. Estava comentando isso agora mesmo com o reverendo Marcelo ali. Parece que é muito agradável se vitimizar, e aí você nunca se cura, porque está sempre vítima, né? O Vadislau Gomes Martins, ele disse que a adoração pagã é assim. O pagão, ele se sente culpado, ele procura a sua divindade, não por causa do caráter da sua divindade, mas por causa da sua necessidade, tá? E aí o seu sentimento continua como sentimento de culpa, é sempre vitimização. É esse ciclo vicioso. Enquanto o cristão de fato redimido, ele adora a Deus não com base em suas necessidades, ainda que Deus supra as suas necessidades,
E ele precisa de Deus para as suas necessidades, mas ele adora a Deus com base em seus atributos, em sua bondade, em sua redenção. É assim, né? E aí, em vez da gente virar vítima, a gente quer ministério, aqui a gente envolvimento ministerial, entendeu? A gente não quer ser vítima, quer ser ministério, envolvimento ministerial, por causa dessa cura que há no nosso coração. Mostrando um pouquinho desses reflexos daí da queda e da perda, né, estrito centro da imagem de Deus. E agora a gente propõe aqui, ó, de volta ao princípio para o fim principal. Né? A gente volta ao princípio para o fim principal. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Aí nós voltamos aí aos nossos catecismos breve e maior, né? E aí, repito novamente, nada glorifica mais a Deus do que nós nos deleitarmos intensamente nele. E aí eu vou citar aqui um pensamento reformado, que na verdade é um pensamento de João Calvino, você vai achar lá no livro 3, né? Quando ele vai falar de redenção. Esse é o nosso pensamento redentor. Vamos falar juntos? Podem falar? Glória a Deus, redenção para sermos transformados segundo a imagem de Jesus Cristo, né? Então, isso é calvinista, isso é reformado, né? É bíblico, esse é o remédio capaz, o remédio da redenção. A gente começou com queda e perda dessa imagem, né, de Deus, e agora a gente pega esse caminho da redenção. Eu falo que é um caminho de volta, até porque a gente se utiliza muito a expressão religião, que vem do latim religare, que pressupõe alguma coisa que fora desligada, né? E a religião propõe várias maneiras alternativas para se religar. E as Escrituras indicam para nós que essa religação é somente pela redenção em Cristo Jesus, naquela cruz, né? Então, o nosso caminho de volta, né? Temos aí o nosso caminho de volta, voltando aí a nossa fé reformada. Na queda, o que ocorre? Nós herdamos a imagem deformada, distorcida, né, do primeiro Adão, o que o Pelágio rejeitava, porque ele era contra o pecado original. O Pelágio afirmava que, na verdade, o que conspurca o homem é o meio ambiente, né? E eu fico pensando assim, o que conspurcou o meio ambiente? Não é mesmo? Então, mas nós estamos afirmando aqui que na queda nós herdamos essa imagem deformada, distorcida do primeiro Adão, meus irmãos, mas na redenção, né, Deus nos enseja essa transformação gradualmente à imagem do nosso Redentor, que também é o nosso representante federal. Se Adão é o nosso representante federal, né, quando nós caímos lá no Parque das Obras, agora Jesus Cristo é o nosso representante aí, federal na nossa redenção. E eu espero que todos vocês aqui sejam redimidos e que vocês se apropriem, né, das bênçãos, dos desdobramentos da redenção, que Deus enseja ao coração do redimido. E aí a teologia reformada vai afirmar o tempo inteiro pela Escritura os solos cristos, né? E foi muito bom a gente ter cantado aqui hoje as duas canções do 104 e do 135, né? Mais de Cristo eu quero ter, ou aquele outro, como é que chama? Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre, né? Ele é a luz do mundo, né? Cantarei em meu coração esta linda melodia. Redenção, né? Em Cristo Jesus, o que foi cantado aqui nesta tarde. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo como central da nossa fé, e de fato Cristo é o centro das Escrituras. Não há nenhum demérito das outras pessoas da Santíssima Trindade, o Pai,
nem o Espírito Santo, mas é interessante que todas as coisas convergem àquele, né, aquele que a Trindade excelsa escolheu para ser o nosso Redentor. Aliás, diz lá o escritor de Hebreus que ele interpôs, né? Ele se oferece, está lá no Salmo 40, eis aqui estou. Então alguém na Trindade se interpõe lá e diz assim, eu vou morrer por esse povo que Deus vai redimir. O John MacArthur tem umas mensagens lindas sobre essa ideia de redenção, é que a Trindade Santa é perfeita em si mesma, né? Alguém diz assim, Deus precisava de criar as pessoas porque estava sozinho. Absolutamente não. Deus sempre foi perfeito em si mesmo, mas um dia pensou-se na redenção, na Trindade, e Deus, o Pai, falou assim, eu vou te dar um presente, filho. Né? O Filho unigênico, único, essencialmente, né? Na mesma essência. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um povo, né? E eu vou te dar um povo que vai se parecer com você. Quer dizer, além de te dar um povo, ainda vou te dar um povo que se pareça com você, né? São exatamente os redimidos, meus irmãos, e todas as coisas são convergentes mesmo a Jesus Cristo, né? Diz aqui a palavra de Deus. Nesse sentido, em eclesiologia, nós dizemos que Jesus não é apenas o cabeça organizacional, aquele que organiza a sua igreja, mas ele é a cabeça. Sabe o que é a cabeça, irmãos? É orgânico. É orgânico. Ele é a cabeça do corpo. Nós estamos ungidos nele. Vocês já pensaram nisso? Que organicamente nós estamos em Jesus Cristo, né? E por isso que você vai lá para Colossenses, quando havia outras propostas religiosas de religação, como misticismo, ascetismo, legalismo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Colossenses 2,10, nele sois aperfeiçoados. Definitivamente, é uma ação no passado, mas que tem seus desdobramentos sempre no presente, né? Nele sois aperfeiçoados. Isso não seria tudo? Na redenção? Então, o solo Christus, né? O solo Christus tem implicações profundas na vida de um redimido. Ele se torna o salvador do nosso ser por inteiro, né? Unidade psicossomática, inteiro. Eu gosto quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O que Paulo está dizendo ali é o ser inteiro. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, que antes, no pecado, você se dava abrasadoramente ao pecado, mas agora, em Cristo, você se dá abrasadoramente em Cristo. É isso que ele quis dizer, em outras palavras, né? Ele se torna o Salvador e Senhor da vida redimido, e eu fico triste, muito triste, com essa estranha categorização de cristãos em crentes espirituais e crentes carnais. Isso é um absurdo, que veio lá dos Estados Unidos para cá também, né? Um tal de, não do Roger, mas um Rodner, que é um outro sujeito, uma carta denuncia isso no livro dele, Nossa Suficiência em Cristo, né? Que desceu aqui para nós também, essa categorização, né? O crente espiritual é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, mas o crente carnal é aquele que o tem ainda apenas como Salvador. Engraçado, se é carnal não é crente, né? Se é carnal não poderia ser crente. Só por causa de um versículo lá no Coríntios, que agora não podemos comentar aqui, não tem tempo para exegese, né? Mas, irmãos, a palavra redimido para nós tem que dizer muito. Deus está redimindo todas as áreas da nossa vida para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Você já ouviu várias vezes, até teólogos da confissão positiva, pregando Romanos 8, 28. Você sabe de cor. Sabemos, Paulo fala categoricamente, sabemos que todas mesmo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o sujeito prega isso aqui, numa perspectiva da confissão positiva, você pode tudo. Mas o verso 29, a fim de que vocês sejam cada vez mais tornados à imagem de Jesus Cristo. Tudo vai abençoar vocês. Tudo vai cooperar, no sentido de que vocês vão se parecer. Aliás, a cooperação ali diz muito de sofrimento, porque se você continuar lendo o texto,
nem morte, nem vida, principados, potestade, nem perigo, espada, né? Interessante, mas para nossa confirmação é a imagem de Cristo. Mas, e aí, eu fico pensando, meus irmãos, o quanto que a gente não tem tomado posse disso aí para valer, né? E aí, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, e tem uma frase que eu quero colocar aqui, eu não posso deixá-la de fora. Vamos lê-la, por favor? Isso não seria apenas nosso poder, mas também nosso poder. Irmãos, eu queria que vocês se lembrassem disso, porque o que se prega por aí afora, principalmente na teologia liberal, é que Cristo é altruísta. Mas que modelo de amor, né? Condescendente a tudo, né? Tolerante. Irmãos, Cristo não é apenas nosso modelo, ele é o poder também na vida do crente. O poder para transformar a vida do crente por inteiro, né? Então, nessa direção, nós podemos afirmar aqui, nessa direção nós nos apropriamos da palavra de Cristo que cura. E aí, Dr. César colocou, mas eu volto aqui de novo, vamos falar juntos? E não há como dissociar Cristo de sua palavra. E eu sempre puxo uma notinha de rodapé, que eu puxei uma notinha de rodapé, quando eu coloquei que não há como dissociar Cristo de sua palavra, é que muitas pessoas em nossas igrejas até assim, tentam adorar a Cristo e tal, mas não sabem as implicações de Cristo, da redenção. Eu até tenho uma crítica muito grande na minha matéria Teologia do Culto, de que a gente canta muito genericamente. A gente deveria cantar um pouco mais a redenção, né? Então, às vezes, os crentes não sabem muito bem quem é Cristo, de fato, e sua redenção, e as implicações disso para a nossa vida, né? Então, Jesus é essa palavra criadora, desde lá do início, ele é a palavra viva, né? E aí eu fico pensando, né? Quem dera, né? Deixa eu ver aqui, eu coloquei de tão importante que eu queria salientar, quem dera, meus irmãos, se todos nós nos apropriássemos ricamente. Eu acho que esse advérbio é interessante para nós aqui, habite, mas não só habite, ricamente, a palavra de Cristo, né, para vocês se aconselharem. E eu faço aqui uma crítica, que quem dera se toda a igreja se apropriasse ricamente dessa palavra, porque quantas vezes nós damos conselho aos nossos irmãos em Cristo, sem contudo citarmos um verso da Escritura. Então os irmãos chegam para nós, estão tristes com algum problema, olha rapaz, deve ser isso, deve ser aquilo outro, né? Ou procura um médico, o que está acontecendo, né? E a gente não cita um verso da Escritura, a gente não menciona a palavra de Deus, que é rica nesse momento. Então eu queria que todos nós fôssemos ricos na palavra, para que nós nos tornássemos conselheiros potenciais na igreja, todos nós nos aconselhando mutuamente. Então nós podemos descansar, nós podemos aí descansar agora nas próprias palavras de Cristo nas Escrituras. O Dr. César já falou disso aqui, mas volta a falar de novo. Vinde a mim, né? Todos vós. Irmãos, o que isso tem a ver com aconselhamento? Tem muito a ver. Porque, na verdade, quando Jesus diz isso, ele está falando num contexto em que os fariseus, escribas, estavam sob o fardo da lei. Sim, esse fardo impingia sobre eles, nem eles conseguiam carregar esse fardo. Eles queriam impor sobre as pessoas. E o que Jesus disse assim, olha, deixe isso aí, descansa em mim. Põe o seu pescoço aqui na minha canga, no meu jugo, né? Eu vou ajudar você a levar os seus fardos, né? Mas não se estribe na lei, porque você não vai conseguir, a lei vai te escravizar e tudo. É tanto que, no mesmo contexto, olha o que você tem. Naquele tempo, vamos falar?
Veja bem como esses dois textos estão entrelaçados. Então, você tem um contexto próximo, 25, 27. Jesus está dando graça ao Pai. E quem são os pequeninos aqui? São aqueles que se deixam levar por Jesus Cristo, aqueles que se deixam descansar na graça de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso aqui? E o que isso tem a ver com o acostamento bíblico, meus irmãos? Muitos não têm descansado. E por causa dessa influência dos efeitos noéticos da queda, buscando propostas meramente humanas, em vez de descansar em Jesus Cristo, quando está apreensivo, triste. Isso não é uma causa, como diz, uma causa médica, como foi colocado aqui. Então, nós não temos descansado em Jesus Cristo, por causa desses reflexos, né, noéticos da queda. Nós queremos buscar a nossa justiça, nós queremos buscar proposta de uma vida perfeita, a fonte da juventude no mundo que não vai oferecer isso, não vai conseguir oferecer isso. Isso é muito frenético hoje, né? Então, os orgulhosos não se entregam a Jesus Cristo plenamente, a redenção e os seus desdobramentos, como, por exemplo, o jovem rico, né? Que se achava-se um exímio cumpridor da lei, né? Mas Jesus lhe disse algo muito sério, né? Você é um idólatra. Você tem idolatria no seu coração, seu ídolo é a sua riqueza. E você se amarra nisso, né? Você se apega a isso, você não descansa, né? Então, meus irmãos, nós lutamos para que os crentes nossos hoje se entreguem plenamente, intelectualmente, crendo mesmo, emocionalmente, né? Passando aqui pelas emoções, ok? E também pela volição, que é a vontade, né? Eu quero fazer a vontade do Senhor. E, se vocês perceberem bem, o último verso aqui desse texto indica aqui que a expressão indica mesmo toda uma ação soberana do Pai sobre todas as coisas, né? Então, e às vezes nós não cremos nisso aí. Agora, qual que é o nosso consolo, né? Nosso consolo aí, maravilhoso. Vamos ver de novo? E eu queria que vocês pontuassem, principalmente isso aqui, ó. Todas as coisas, todas, que conduzem à vida e à piedade. Ah, pastor, mas só isso? Não, isso tudo. Isso tudo é tudo. Todas as coisas disponíveis aos redimidos, né? Especialmente na palavra, no livro que Deus escreveu, que é o manual dele, do Criador. O manual do Criador, né? Então, estou correndo aqui agora, nas últimas páginas aqui, né? Meus irmãos, então, nossa natureza divina passa por nossa restauração à imagem de Cristo. Então, eu quero crer, e que vocês creiam também, que há cura para o nosso coração, à medida que nossos corações vão sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Aí eu vou usar aqui uma expressão do C.S. Lewis. Eu não sei onde eu li essa expressão dele, se é no Cristianismo Puro e Simples, né? Mas ele diz o seguinte, que quando nós nos convertemos, o nosso eu volta a Deus. É que lá no Éden, nós perdemos o eu de Deus. Agora eu. Agora nós nos convertemos, fomos redimidos, então nós voltamos ao eu de Deus. Olha aí a minha mente sendo transformada, ó. Problemas noéticos, né? Agora estamos falando das virtudes noéticas. A gente fala dos problemas noéticos da queda. Agora, as virtudes noéticas da redenção. Tá? Então, nós nos convertemos, meus irmãos, e aí a cura para o nosso coração, e é isso que Paulo diz. Olha, é isso que Paulo diz. É o meu eu voltando lá na criação antes da queda. Vamos ler?
o meu eu volta a Deus. A minha mente caída, né, agora está sendo restaurada, problema no ético agora. Então, eu sei que ele vai, como diz a Confissão de Fé de Westminster, persistem em nós os resquícios do velho homem, mas o que deve prevalecer agora é a mente de Jesus Cristo, que eu vou falar daqui a pouco, rapidinho, sobre isso aqui. Então, meus irmãos, quando nós lidamos com o aconselhamento bíblico, eu acho muito importante isso aqui, tá? Muito importante. Quando lidamos com o aconselhamento bíblico na cura da almas, nós estamos mais preocupados, na cura da alma, estamos mais preocupados não em terapia para melhorar as pessoas moralmente. Estamos buscando conformá-las ao caráter de Cristo. É nisso que é a cura. Né? Que bom! Vamos fazer uma clínica de aconselhamento bíblico aqui na igreja. Legal! As pessoas serão curadas. Ótimo! Mas o mais importante é que nós queremos conformar os irmãos cada vez mais à imagem de Cristo restaurada em nós, né? Então eu coloco aqui que Cristo não pode ser apenas, irmãos, um suprassumo, um cão de guarda, e agora essa expressão que eu uso do reverendo Emerson, também não palestra sobre o culto, uma massa corrida para as brechas. Você tem umas brechas na sua casa, você pega uma massa corrida. Cristo não pode ser para nós apenas uma massa corrida para passar nas brechas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, turbulência, né? Mas Cristo é a nossa vida. Paulo fala isso em Colossenses. Ele é a nossa vida, né? Ele é a nossa própria vida. Então, nesse sentido, funciona mesmo a redenção. E aí, a graça de partilharmos da mente de Cristo, nos libertando dos efeitos noéticos da queda, né? Olha que legal agora sim, nós temos a mente de Cristo. Que bênção, né? Olha lá. Vamos ler? Maravilha, restauração, recuperação, né? Nova vida. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Paulo copia isso, sabe de quem? Do Isaías. Né? Você tem algumas músicas assim, o melhor de Deus está para vir e tal, né? Nem olho viu, nem ouviu. Já veio! Não há coisa melhor do que Cristo. Não há coisa melhor do que a redenção. Já veio. E Paulo vai fazer essa interpretação, escrevendo aos Coríntios. Ele vai pegar esse texto de Isaías e fazer exatamente essa interpretação. Cristo é o melhor de Deus para nós, né? Então, e a nossa alegria vai se intensificando, irmãos, né? A alegria se intensifica, e aí nós podemos, né, dizer como está aí, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Agora, podem ler os dois versos aqui? O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Todo aconselhamento que eu vou começar lá na igreja, ou no seminário, eu sempre começo com o Salmo 119, verso 24. Os teus preceitos são os meus conselheiros, Salmo 119, 24, e esse verso aqui, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido em minha angústia. E a angústia é uma das doenças catalogadas hoje, como doença, e às vezes não é. Né? Então, meus irmãos, eu queria agora terminar, né, fazendo o que nós vamos fazer com tudo isso, né? E aí eu vou usar uma expressão aqui, me desculpe usar essa expressão, que foi muito usada lá na década de 80 pela confissão positiva, mas deixa isso para lá, tá? Olha lá, olha. Tome posse do pacote completo da redenção. Não de parte da redenção, mas do pacote completo, né? A palavra de Deus afirma que o servo sofredor, lá de Isaías 53, que é Jesus Cristo, levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Podem ler? Vamos ler? Certamente
É óbvio que não há enfermidade maior do que o pecado. E às vezes pecado pode somatizar. Como, por exemplo, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheci os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou. Isso é doença, irmãos. O pecado não confessado. É enfermidade, né? Então, esse texto é tão forte que o Mateus, num determinado momento, fala assim, ao anoitecer, muitos eram trazidos doentes a Jesus. Ele fala assim, e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando ele quer, ele pode curar as nossas enfermidades físicas também. Ele não curou todos na Palestina, mas as curas dele foram vislumbres de uma criação que está gemendo por causa da queda, aguardando a redenção de todas as coisas. É isso, né? Ele pode. Mas é tão bom a gente poder ver um crente também doente fisicamente mesmo, né? E até um terminal dizendo assim, está doendo, Senhor. Isso aí eu aprendi com um livretinho, está gravando isso aqui? De um, brincando, tá? Que perdeu a salvação. Caio Fábio escreveu um livretinho interessante, está doendo, né? Está doendo, muito interessante. Conta a teologia da confissão positiva, né? Que tirava o pessoal do remédio, né? Naquela época. Muito bem, então vamos lá. Segunda coisa, irmãos, nós devemos orar, no sentido de vermos a nossa alegria em Cristo ampliada cada vez mais, né? Porque Jesus Cristo já disse, não é apenas exemplo. Ele é o nosso poder de cura, né? Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Então, Neemias 8:10, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. E que tal Paulo, né, na cadeia lá em Roma, Filipenses 4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, versículo 4. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 5, que é a proximidade da volta de Jesus, e não a proximidade dele estar conosco, mas da volta dele. Depois, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas vossas petições, pela oração, pela súplica, e com muitas ações de graças, né? Orando em todo o tempo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Como diz o William Hendricks, ele vai pôr guarda no lugar onde nós mais precisamos, nossos corações e mentes. Que tal os efeitos noéticos da mente? Deus vai colocar, a nossa oração vai nos ajudar, nossa leitura da palavra vai nos ajudar, Deus colocar guarda no lugar onde mais nós precisamos, né? E correndo aqui, finalmente aqui, lançando sobre toda a nossa idade, Pedro, né, que tem cuidado de nós. Isso aqui a gente vai pulando um pouquinho. Eu queria que vocês lessem esse pensamento de Agostinho aqui, olha que interessante. Isso é maravilhoso, né? Agostinho realmente se extasiava em relação à soberania de Deus em todas as coisas. Ele ficava extasiado, né? A gente tem que recobrar em nossas mensagens a soberania de Deus. Isso alegra o nosso coração, né? E, finalmente, meus irmãos, quando nos alegramos em Cristo, sua palavra, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos procurar gurus de alta ajuda, autoestima, né? O John MacArthur diz no livro dele, Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que eu dou para os meus alunos lá, que quanto mais a gente fala de autoestima e autoajuda, nós vemos uma sociedade cada vez mais pecando e perdida, né, doente, cada vez mais.
nós pensamos muito no amor próprio, mas Jesus, quando ele falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é porque Jesus já sabe que nós nos amamos muito a nós mesmos. Então, ele diz para nós amarmos o outro como nós amamos a nós mesmos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que até um suicida tem muito amor próprio. Ele faz aquilo porque ele se ama muito. Corajosamente ele o faz, né? Então, que Deus nos abençoe e que possamos, né, focar na glória de Deus mais do que nos nossos problemas, né, e viver uma vida doxológica, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E aí, estou desafiando vocês, né? Firmemos a palavra e ousemos aconselhar mutuamente. Amém.